filme Firebrand é um filme historicamente correto? Lembrando que para o português ele foi traduzido como O Jogo da Rainha. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai falar dos erros e acertos históricos do filme Jogo da Rainha. Ele está disponível no Prime Video e conta a história de forma bem resumida, é claro, sobre uma parte da vida da sexta e última esposa de Henrique VIII, que normalmente é a esposa com menos hype que temos. Eu me interessei desde o início por esse filme, pois ele foi apresentado no Festival de Cannes e o diretor é brasileiro. Além disso, eu adoro o Jude Law e logo que esse filme foi anunciado, ele comentou em uma entrevista que mandou fazer um perfume de fezes e urina para cheirar como o Henrique. Enfim, lembrando que vamos falar muito mais sobre essa incrível rainha quando tivermos o vídeo específico sobre ela aqui no canal. Esse filme é enquadrado como um thriller político, em vez de filme biográfico tradicional ou drama de época. Ele apresenta Henrique como uma figura psicopata que aterrorizou a Catherine Parr durante o seu casamento brutalmente tóxico. A rainha, enquanto isso, se mostra uma protestante radical que, ao demonstrar a sua fé, trilha essa linha realmente perigosa no quesito político. E é claro que, por não ser um documentário, o filme toma algumas liberdades com fatos históricos, pois ele reimagina parte da vida da realeza. Esse filme também é baseado no livro de 2013, Queen's Gambit, de Elizabeth Fremantle. Mas, no final das contas, quem é Catherine Parr? Historicamente, nós temos a imagem de uma esposa velha, quase uma enfermeira, que passava a maior parte do tempo cuidando da perna ulcerada de Henrique VIII, que estava nos seus últimos anos de vida. Isso é completamente falso. Na verdade, a rainha Catherine Parr da Inglaterra era uma consorte brilhante, vivaz e atraente, cujas conquistas eram variadas, estendendo-se muito além dos cuidados de seu marido. Ela foi a primeira mulher na Inglaterra a publicar um livro sob seu nome em inglês e, na verdade, ela teve 3 livros publicados. E também foi uma das 2 esposas do Henrique a servir como regente em sua ausência. A outra foi a Catarina de Aragão lá no começo do reinado, quando o Henrique não estava tão lelé como estava no final. Ela também encorajou o rei a restaurar suas filhas, as futuras Maria I e Elizabeth I, a linha de sucessão. E, por ser a única esposa de Henrique que era realmente protestante, foi a inspiração para muito do que se tornaria o reinado do príncipe Eduardo e também da princesa Elizabeth no quesito religião. O livro Queen's Gambit começa em 1543 com a morte do segundo marido da Catherine Parr e segue a vida da rainha até a sua própria morte em 1548. O filme Firebrand, ao contrário, não fala desse período tão longo, e sim começa em 1545, quando o Henrique, ainda achando que estava novo e em perfeita forma, decide pela última vez entrar em guerra com a França. Enquanto o Henrique VIII estava lutando contra os franceses, a sua esposa, Catherine Parr, está atuando como regente e se encontra secretamente com Anne Asker, uma reformadora protestante fervorosa. Elas eram amigas de longa data, mas sabendo que era perigoso demonstrar crenças tão extremistas na corte, ela precisa ser discreta. O problema é que a estratégia só funciona por um tempo, e a Catherine logo se encontra em uma luta tanto pelo futuro religioso da Inglaterra quanto por sua própria vida. Esse é o resumo do filme. Mas para você entender melhor e ver os erros, a gente precisa voltar um pouco. Quando a Catherine Parr chamou a atenção do Henrique VIII, em 1543, ela já tinha passado por 2 casamentos e ficado viúva 2 vezes. Primeiro, ela foi casada com Edward Burgh, um nobre discreto, e depois com John Neville, terceiro barão Latimer, que a deixou viúva em 1543.
Durante seu segundo casamento, a Catherine viveu turbulências políticas, especialmente durante a Revolta dos Peregrinos da Graça, na qual seu marido foi pressionado a apoiar os rebeldes. Após a morte do Neville, a Catherine se tornou uma figura respeitada na corte Tudor, conhecida por sua inteligência, diplomacia e devoção religiosa, características que chamaram a atenção do rei. A Catherine vinha de uma família que estava subindo na vida e sempre tinha servido bem a coroa. A mãe dela tinha sido dama de companhia da Catarina de Aragão e deu o nome da filha em sua homenagem, e provavelmente a Catherine Parr teve como sua madrinha a primeira esposa Catarina de Aragão. É engraçado pensar, né, que a primeira e a última esposa são interligadas dessa forma. Na juventude, a Catherine recebeu a educação padrão para as meninas de sua classe. Aprendeu a ler, fazer contas simples e falar um pouco de francês e latim. Além disso, treinou bordado, dança e outras habilidades que na época eram o básico para ser uma dama de verdade. Agora, como a Catherine chamou a atenção do Henrique VIII? Sabemos que ela começou a trabalhar no séquito da princesa Mary Tudor em fevereiro de 1543, a filha mais velha de Henrique com Catarina de Aragão. Mas calma, ela não foi dama de companhia da Mary, conforme a maioria dos historiadores já apontam. Nos primeiros meses de 1543, podemos imaginar que ela estava cuidando de seu marido, que estava doente nos meses antes de morrer em março. Aí, após a morte do Latimer, seu segundo marido, a gente sabe por uma carta que a Catherine escreveu após a morte de Henrique VIII em 1547, que nesse período ela se apaixonou por Thomas Seymour e eles parecem ter chegado a algum entendimento de que se casariam após um intervalo apropriado de um tempo para o luto. Mas é claro, em algum momento desse luto, o próprio rei se interessou pela atraente e inteligente viúva Lady Latimer. Aqui é um ponto importante que não foi colocado no filme. O Henrique VIII lá tem um pouco de ciúmes do Thomas Seymour, o irmão da falecida Jane Seymour, mas não há nenhuma menção de que a Catherine Parr já teve um trelelé com ele. Enfim, mesmo querendo se casar com Thomas, quando o rei aparece com um pedido de casamento, quem teria coragem de dizer não? O fato é que ela tentou enrolar o rei por alguns meses, mas no final, como sempre, ele venceu. Eles se casaram em 12 de julho de 1543 em uma cerimônia íntima e tradicional. Agora, vamos falar um pouco do Henrique nesse ponto da vida. Ele tinha 52 anos, não era mais aquele rei bonito e carismático de antes. Estava doente, com úlceras terríveis na perna e o humor já não era dos melhores. Para Catherine, casar com um rei que já tinha feito duas esposas perderem a cabeça literalmente não devia ser nada atraente. Mas, como eu sempre falo para vocês em todos os vídeos, no século XVI as mulheres não tinham escolha nenhuma. Então, a gente não pode dizer também que certa esposa teve rivalidade com a outra e odiou a outra. As mulheres não tinham escolha. Se você dissesse não para o rei, você podia fazer a sua família inteira perder dinheiro, podiam morrer. Enfim, não era fácil ser mulher. O reinado do rei Henrique VIII foi um caos religioso do início ao fim. Muita gente pensa que ele acabou com o catolicismo na Inglaterra e que a partir daí tudo ficou simples. Mas na realidade era bem diferente. Tudo era uma bagunça completa. As reformas religiosas iam e vinham dependendo de quem estava no poder na corte. Quando o advogado Thomas Cromwell era o braço direito do rei, os reformistas mandavam em tudo. Tanto que foi nessa época que o Henrique mandou fechar os mosteiros, ficou com toda a grana deles e reprimiu violentamente a peregrinação da graça, a revolta de 1536 contra essas mudanças radicais. Ele também ordenou que uma tradução da Bíblia para o inglês fosse colocada em todas as igrejas, o que era revolucionário. Agora, as pessoas podiam ler a palavra de Deus sozinhas, sem depender dos padres que falavam latim. Mas aí, em 1540, o Thomas Cromwell foi executado por traição e os tradicionalistas ganharam espaço.
Gente como o bispo Gardiner aproveitou a chance para convencer o rei a desfazer algumas reformas. A confusão era tanta que o embaixador francês escreveu: "O governo não quer nem uma coisa nem outra, mas exige que sigam o que é ordenado. O que muda tanto é que ninguém sabe mais o que é." Ou seja, ninguém entendia nada. E olha que coisa louca, se você fosse católico e dissesse que era leal ao Papa, podia acabar enforcado, esvicerado e esquartejado ao mesmo tempo. Por outro lado, se você fosse protestante e levasse as ideias radicais do movimento muito a sério, podia ser queimado na fogueira por heresia. Resumindo, não importa de que lado você estivesse, viver na época de Henrique VIII era perigoso para todo mundo. Antes mesmo de se casar com Henrique VIII, a Catherine Parr já podia ter ideias reformistas em mente. Ela parecia acreditar que sua missão como rainha era convencer o rei a mudar a sua postura religiosa. No filme Firebrand, ela chega a dizer no começo: "Eu acredito que fui escolhida por Deus para fazer o rei mudar a sua vontade." Mas, na vida real, as coisas não são tão claras assim. A Catherine Parr era muito boa em esconder suas crenças. Então, ninguém sabe exatamente quando ela começou a apoiar o protestantismo. O que sabemos é que por volta de 1545, ela já estava bem interessada em ideias religiosas novas. A rainha adorava poder ler a Bíblia em inglês e promovia encontros com suas damas para discutir os textos religiosos mais recentes, como um clube do livro da corte. Algumas dessas damas eram tão envolvidas com a reforma religiosa que isso chegava a ser perigoso. A Catherine também escreveu 4 textos religiosos e um deles fez sucesso até o século XVII. Provavelmente nesse tempo que ela talvez conheceu a Anne Haskell, que aparece no filme como sua amiga. A protestante fervorosa Anne Haskell nasceu por volta de 1521 em Lincolnshire. Ela era filha de Sir William Haskell, um nobre importante da região. Quando a revolta de Lincolnshire explodiu em 1536, pelo excesso de impostos, o pai da Anne e seus irmãos chegaram a ser presos. Mas tudo se resolveu quando a rebelião fracassou. Talvez ver a sua família maltratada por defensores do catolicismo tenha influenciado a Anne Haskell a se tornar protestante fervorosa. Ela começou a ler a Bíblia em inglês, mesmo sendo proibida por seu marido e irmão. E aí, quanto mais ela lia a Bíblia, mais ela se afastava do catolicismo tradicional, o que irritou muito seu marido Thomas Kearney. Ele ficou tão bravo que a expulsou de casa. Sem lar, sem marido e longe dos filhos, a Anne decidiu retornar o nome de solteira e pedir o divórcio. Em 1544, ela foi para Londres como apenas uma empregada para resolver a sua vida. Em Londres, a Anne encontrou apoio entre amigos influentes. Ela era ajudada por mulheres ricas como a Condessa de Hertford e fez amizade com religiosos e intelectuais da cidade. Ela até se aproximou de pessoas ligadas a Catherine Parr, embora não haja nenhuma indicação que as duas se conhecessem. A Anne continuou firme em sua fé e se tornou uma figura conhecida entre os protestantes de Londres. Apesar de enfrentar muitos desafios, a sua história é um exemplo de coragem e determinação em uma época que as mulheres tinham pouca voz. Mas a gente vai falar mais tarde sobre sua execução quando a gente chegar nessa parte do filme. Agora, vamos combinar. Viver na corte do Henrique VIII era um jogo perigoso, especialmente quando o assunto era religião. As opiniões de todo mundo mudavam conforme o vento político soprava. Porter, um historiador, explica que era uma época de muita inconstância e as pessoas mudavam de opinião e podiam mudar de novo depois. No caso da Catherine, ela é lembrada hoje como uma protestante dedicada, enquanto a sua enteada Mary Tudor ficou famosa como a perseguidora impiedosa dos protestantes. Mas olha a ironia. Antes delas se tornarem rivais religiosas, a Catherine e a Maria trabalharam juntas.
A Catherine até pediu que a Maria traduzisse o Evangelho de João para uma edição em inglês. Além de lidar com o rei e sua corte instável, a Catherine também teve outro objetivo: melhorar o relacionamento de Henrique com seus filhos. A Mary e a Elizabeth viviam em uma situação bem complicada. Como o pai as tinha declarado ilegítimas, elas perderam o título de princesas e eram chamadas de Lady Mary e Lady Elizabeth. Isso reduziu drasticamente as chances de casamento para elas. Suas vidas já eram difíceis e a troca constante de madrastas só complicava ainda mais. A Catherine, no entanto, levou o papel de madrasta muito a sério. Ela tratava os filhos reais com carinho, dava presentes e fazia de tudo para eles se sentirem bem. Por isso, os jovens realmente adoravam. A Elizabeth tinha apenas 9 anos quando a Catherine se casou com o Henrique e foi a que mais se apegou a ela. A Catherine ajudou na educação da menina e as duas ficaram muito próximas. Graças à influência da Catherine, o Henrique decidiu restaurar a Mary e a Elizabeth na linha de sucessão em 1544. É claro, elas continuavam sendo ilegítimas, mas agora estavam oficialmente de volta no jogo. A Catherine, no final das contas, era uma rainha esperta que sabia como agradar as pessoas importantes ao seu redor. Ela conseguiu conquistar não só os enteados, a princesa Mary, o príncipe Eduardo e a princesa Elizabeth, mas também o rei Henrique VIII, pelo menos no início. Nos 2 primeiros anos e meio de casamento, ela tinha atenção e devoção total do Henrique. A Catherine era esperta em manter a chama acesa. Comprava perfumes, pastilhas e até tomava banhos de leite para agradar o marido. Além disso, ela era muito inteligente e carismática, o que fazia dela uma ótima companhia. Com conversas animadas, ela distraía Henrique das dores constantes que ele sofria por causa das úlceras nas pernas. E ela também sabia como brilhar no papel de rainha. Ela investiu pesado em roupas caras, encomendou retratos e até começou a estudar idiomas para melhorar as suas habilidades diplomáticas. Não demorou muito então para o Henrique confiar tanto nela que a nomeou regente enquanto liderava a campanha militar na França em 1544. Durante esse tempo, a Catherine não ficou parada como uma peça decorativa. Ela pôs a mão na massa, participou de reuniões do conselho, assinou documentos e deu ordens. Agora, uma parte importante que acontece no filme. Ela sim se torna regente e o Henrique a coloca em seu testamento para ser regente do príncipe Eduardo em 1544. Porém, ele reforma esse testamento em dezembro de 1546, retirando a parte da Catherine ser regente e dizendo que um conselho de homens experientes sob o comando do irmão mais velho da sua falecida esposa Jane Seymour e, portanto, tio de Eduardo, Eduardo Seymour. E não, a gente não tá falando do futuro marido da Catherine Parr, e sim de outro Seymour. Olha aqui na árvore genealógica para você entender, porque eu imagino que esteja difícil. Enfim, mas por que essa mudança de retirar a Catherine do jogo? A gente não sabe ao certo, mas sabemos que em 1546 as coisas começaram a dar errado. De acordo com atos e monumentos de John Fox, o Henrique estava cansado das tentativas da Catherine de empurrar a reforma protestante adiante e aceitou que seus conselheiros começassem a reunir provas contra a rainha e suas damas de companhia. A situação ficou tão séria que o Henrique assinou um mandado de prisão para sua esposa, mas o destino ajudou. Um conselheiro deixou o documento cair e alguém o entregou para Catherine. Quando ela soube, ela ficou em choque total, disse o Fox. Ou seja, ficou desesperada, chorando e lamentando como se sua vida dependesse disso, o que na verdade era verdade. Mas, com bastante astúcia, ela conseguiu escapar com uma boa dose de jogo de cintura. Ela disse a Henrique que só falava da teologia para distrair o rei de sua saúde frágil e aproveitar os seus discursos inteligentes. O Henrique aceitou as desculpas e declarou
declarou que eles eram amigos perfeitos novamente. Mas a reconciliação teve um capítulo cômico e tenso. No dia seguinte, o Lorde Chanceler apareceu para prender a Catherine e levá-la à Torre de Londres, sem saber que o casal já havia se acertado. Furioso, o Henrique expulsou e o chamou de patife, besta e tolo. Bem típico do Henrique, né? Mudar de ideia. Essa história é bem famosa e aparece em muitos livros sobre a Catherine. Mas será que é verdade? A historiadora Porter avisa que não temos provas concretas. Apesar disso, é certo que a Catherine estava apavorada naquela época e que seu relacionamento com o Henrique andava estremecido. O rei, já velho e doente, parecia mais influenciado pelos conselhos dos aliados católicos, especialmente porque estava com medo de prestar contas a Deus pelas mudanças que fez na igreja. Aqui, a gente entra em um outro erro histórico do filme. A Catherine nunca foi presa para investigação e nem teve uma busca e apreensão nas suas coisas pessoais. Inclusive, nesse mesmo ano de 1546, a Anne Haskell, que eu comentei no começo do vídeo, realmente foi presa em junho por heresia. Durante os interrogatórios na Torre de Londres, ela foi torturada. Eles queriam que ela confessasse ligações com a Catherine ou suas damas de companhia. Anne foi colocada na roda de tortura, que eu vou colocar aqui do lado, mas se recusou a entregar qualquer dama o nobre. Como ela não gritava de dor, os dois homens que estavam torturando-a decidiram pegar a mão na massa até ela quase morrer. Essa cena chocou até os padrões brutais da época. No mês seguinte, em julho, a Anne foi queimada na fogueira, tão machucada que precisou ser levada até lá em uma cadeira. Até o último momento, ela não mencionou Catherine Parr ou suas damas, salvando a rainha de um destino igualmente cruel. No filme também a Catherine Parr fica grávida do Henrique e perde o bebê. Quando eu vi, eu fiquei, o quê? Acredito que eles tentaram pegar um pouco da história da Ana Bolena e seus abortos, já que um dos motivos da sua queda e posterior execução foi por ter abortado um filho em janeiro de 1536. Mas pelo amor de Deus, não há indícios de que eles tiveram sequer relações sexuais, já que desde o casamento com a Ana de Cleves, 6 anos antes, o Henrique não conseguiu consumar o casamento e até procurou um médico. Então, é mais certo que o Henrique já não funcionava, se é que vocês me entendem. Então, não tinha como a Catherine Parr engravidar. Outra coisa é que logo que ela casou com o próximo marido, Thomas Seymour, ela já ficou grávida rapidamente. Então, o problema não era ela. Enfim, apesar de sobreviver a esse período bem conturbado, a Catherine Parr nunca recuperou o seu status elevado e sua posição na corte. Do outono de 1536, o Henrique VIII encheu a esposa de presentes caros, mas quando sua saúde piorou no fim daquele ano, a rainha foi afastada do convívio com o rei. Ela nem pôde estar ao lado do rei em seus últimos dias. Quando o Henrique morreu em janeiro de 1547, a Catarina, Catherine, ficou chocada ao descobrir que não teria nenhum papel no governo do reino. Aqui a gente aponta o último erro do filme. A Catherine não participou da morte do Henrique. Já tem um vídeo aqui falando do que pode ter matado o Henrique, ou seja, diversas doenças. O moço já estava tão cagado para não falar outra coisa. Para vocês terem ideia, quando o Henrique morreu, ele ficou dentro do quarto por um dia. E a Catherine Parr e nem os filhos sabiam, já que tudo foi preparado pelo parlamento para assegurar que a transição da coroa para o príncipe Eduardo fosse de forma tranquila. Os servos então continuaram entregando comida no quarto do rei por mais de 24 horas até anunciarem para todo mundo. Agora, por último, vamos falar só uma palhinha sobre a Catherine. Ela pode ter sido super inteligente, muito boa em política, mas quando o assunto era romance, estava o seu ponto fraco.
O quarto marido da Catherine, o Thomas Seymour, é uma das figuras mais controversas da história Tudor, e as escolhas dele fazem com que o julgamento da Catherine seja questionado. No entanto, há indícios de que ela não se casou com ele apenas por amor. Calma aí. Como tio do rei e irmão do Lorde Protetor, ele tinha uma boa posição para mantê-la perto do poder, se não totalmente à frente do reino. Então, isso a torna talvez mais esperta do que as pessoas pensam. Além disso, seu apoio às artes, aos escritos religiosos e ao modelo da realeza, que mais tarde foi seguido pela Elizabeth, mostra que as ideias da Catherine, as filosofias que ela defendia, não desapareceram com ela. Elas perduraram através dos séculos e ajudaram a manter o legado de uma rainha cujas maiores conquistas vão muito além de sobreviver. Enfim, provavelmente você vai gostar muito quando eu fizer o vídeo específico da Catherine. Por hora, fique só na vontade. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.